Olá, pessoal! Vai começar mais um Canto Terapia da Alma, programa esse desenvolvido por mim, Lívia Andriolo. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, cantora, cantoterapeuta e eu estou realizando essas lives terapêuticas toda terça-feira, às 20 horas. Então compartilha, gente, convida o pessoal, né? Quem sabe tem alguém aí precisando, né, ouvir algum tema diferente, alguma palavra diferente, né, de conforto, conhecer um pouquinho mais sobre si mesma. E é muito legal essas lives terapêuticas porque cada semana tem um tema diferente, né, a ser trabalhado, a ser conversado um pouquinho aqui com vocês. E é muito importante a participação de vocês, né, que vocês possam estar participando, estar se envolvendo, estarem aí enfrentando o medo de vocês e vocês estarem se dando a oportunidade de cantar, né? A cantoterapia é isso, ela é uma aula de canto mais abrangente, onde ela te ensina a cantar com a sua própria voz, com os seus recursos internos, com aquilo que você tem em si mesmo, né? E aí no nosso curso de cantoterapia, você vai aprendendo a se conhecer a partir do seu corpo, da sua voz, das suas emoções, dos seus sentimentos, de uma maneira bioenergética, né? Nós vamos ensinando para vocês, passo a passo no curso, como você conhecer o seu próprio corpo para você poder cantar, para você poder expressar a sua voz, né? Para você colocar em prática aí o seu canto. Deixa eu só ver aqui quem que tá entrando. E é maravilhoso, gente. Quem canta realmente os seus males expande. Quando você canta, você entra em contato com os seus sentimentos, com a emoção que aquela música ali, que aquele som tá te trazendo, né? Cantar é vibração, a música é vibração, é energia. E ela é um recurso expressivo extremamente importante para você estar trabalhando o seu emocional, o seu psicológico, né? E em nosso curso da Cantoterapia da Alma, meu curso e o do Gualtieri, né? O Gualtieri é maestro, musicoterapeuta, ele é meu parceiro nesse trabalho, meu parceiro de vida. Então, assim, no nosso curso, nós ensinamos as pessoas a cantarem com a sua própria voz, a estarem desenvolvendo o próprio potencial que elas já têm dentro delas, né? Mas que muitas vezes não foi ainda percebido, não foi verificado, não foi descoberto pela própria pessoa, né? E o ilusório, né, que é aquilo que tá longe, né, que está distante da realidade, ele acaba atormentando aí a vida de muita gente, né? Ele acaba interferindo nesse processo de você se autodescobrir, né? De você realmente estar sabendo quem que você é de verdade. Então, um curso onde você pode, né, se expressar cantando, estar desenvolvendo a sua voz, estar desenvolvendo a sua linguagem, o seu expressar por meio do canto, por mais que você ache às vezes que você não sabe cantar, que você não sabe se colocar, que você não tem a voz muito boa para isso, mas que de repente, poxa, você gosta de cantar, né? Você gosta de se expressar, apenas você não se descobriu ainda muito bem como fazer isso de uma maneira que seja agradável aos seus próprios ouvidos, de uma maneira que você se sinta confortável com o seu próprio corpo no momento que você está cantando.
E isso pode ser um fator que te desperta medo, né? Muitas vezes a pessoa quer cantar, mas ela morre de medo. Medo porque não está se sentindo confortável, né, com o seu próprio corpo. E às vezes pode achar que alguém está percebendo isso. Então já teve casos, né, na cantoterapia, e até mesmo isso chegou a acontecer comigo lá atrás, muito antes de eu me tornar uma cantora, uma instrutora aí de cantoterapia. Isso é natural quando a gente não conhece muito bem o nosso corpo, a gente pode ter a ideia de que tem alguém que está percebendo isso também, que está acontecendo dentro de nós, né? Mas isso não necessariamente seja verdade. Às vezes ninguém está percebendo nada. Às vezes o que está acontecendo com você é um próprio estado ali fisiológico desconfortável a você, por conta de você estar ansiosa para cantar, ansioso para cantar, ou você estar num ambiente ali onde te proporciona um medo, né, do que as pessoas vão pensar de você quando você se colocar, quando você abrir a boca ali para cantar junto com mais pessoas, diante de um grupo, por exemplo, de cantoterapia, né? Então, assim, às vezes tem alguns medos que permeiam a pessoa dentro de um próprio curso que ela vai fazer, né? Às vezes a pessoa tem tanta vontade de participar de algo, de fazer parte, né, de alguma comunidade, de algum grupo terapêutico, de alguma coisa ali que te tire daquele estado, daquele seu recôndito, né, daquela sua redoma, daquele seu quarto, daquela sua salinha, daquele seu lugar confortável, né? E muitas vezes, poxa, você tem vontade de fazer algo e não faz por conta do medo. O medo de uma série de coisas e fatores ali que podem permear a sua consciência no momento em que você vai tomar uma decisão. Então, o curso de cantoterapia foi só um exemplo, né? Porque já aconteceu de pessoas estarem muitas vezes com muita vontade de fazer o curso, mas fica permeando aquele pensamento, como que eu vou me colocar, como que eu vou falar, eu não tenho um conceito muito legal sobre mim mesma com relação ao canto ou com relação ao meu corpo. Mas, gente, eu gostaria que vocês pudessem se dar a oportunidade de fazerem algo novo, de participarem de algo novo e diferente, como um desafio para vocês estarem enfrentando o medo de vocês e percebendo que o medo é uma mentira, é uma fantasia que você criou, que você conta para você mesmo, para você muitas vezes não sair do lugar ou não ter contato ali com as suas reais necessidades ou emoções, que vai te levar às vezes a um alcance tão grande de alguma realização, mas que você não prefere ali ficar no seu âmbito confortável, né, naquela zona ali de conforto. Então o medo ele tem alguns modos, algumas maneiras de atuação no psicológico ali de determinada pessoa, onde ele vai repercutir em comportamentos, né? Então, por exemplo, você pode ter medo de algo e esse medo vai te provocar um comportamento de você se paralisar, por exemplo, no sentido de, eu tô com medo, então eu não vou fazer tal coisa, né? Então é aquela pessoa que diante de uma situação de medo, ou de um sentimento de medo, ou de um pensamento que lhe provoca medo, ela paralisa, ou seja, ela é uma reação, né, comportamental que ela vai ter diante daquilo que ela está sentindo, né, daquele sentimento do medo. Então a pessoa, quando ela paralisa, quando ela não consegue fazer determinadas coisas por conta do medo, essa reação, né, emocional, comportamental que ela vai ter diante dele, é que nós vamos avaliar, né, dentro de um processo terapêutico, seja
né, em sessões de psicoterapia, seja até mesmo no curso de cantoterapia, mas de uma maneira mais abrangente, se esse medo que paralisa a pessoa, tira a pessoa de um estado ali de bem-estar dela ou não, ou se é tipo, pô, paralisou, ferrou, não dá, não vou poder fazer, né? Aquilo vai se tornar ali algo que vai fazer ela não chegar onde ela quer, porque o medo a paralisou. Então aí é que vai ocorrendo o medo patológico, né? Quando ele te bloqueia, quando ele te coloca numa reação de não vou fazer, né? Boa noite, Biane, Giovana, Maestro Gualtieri, Jaque. Gente, essa live é para vocês participarem ao vivo comigo, viu? Não esqueçam de deixarem aí os seus comentários. Quem quiser participar da live ao vivo comigo para, de repente, estar contando um pouquinho sobre o seu medo, né? E sobre a sua vontade de cantar. Me manda um convite, participa comigo. Vamos enfrentar agora essa situação, vamos tornar essa situação realizável, respirável, leve, gostosa de se realizar, né? Mas voltando aqui ao que eu estava falando, e vocês podem participar, né? Estou com medo de determinada situação, a pessoa sai correndo, ela foge, ela não... É diferente daquela... Reconectando... Assim, a pessoa, quando ela está paralisada, ela não toma nenhuma atitude, né? O medo, quando ele paralisa, né? Porque ele fica mais associado a um estado de pânico, vem a ansiedade junto, né? O medo, ele nunca está sozinho, né? Ele está sempre acompanhado aí de outros sintomas e de reações emocionais, né? Que mais? Bom, tem também o medo que te impulsiona. Esse diríamos que é o medo mais saudável, digamos assim. É aquele medo que, poxa, eu tô morrendo de medo, só que eu tô com tanto medo que aí é que eu vou fazer, aí é que eu vou realizar, aí é que eu vou enfrentar, né? Então esse medo que te impulsiona, ele está muito relacionado àquela pessoa que coloca o seu pensar na frente, né? Eu estou com medo, mas eu estou pensando, estou racionalizando, estou refletindo sobre esse medo, né? Então eu não vou deixar esse medo me contagiar, né? Bom, gente, eu tô vendo que tem... Como é que tá aí a conexão para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Então, voltando a falar sobre a cantoterapia, as pessoas têm muito medo de enfrentar os desafios, né? Então, por exemplo, às vezes a gente proporciona ali, né, um curso novo, uma coisa nova para a pessoa, pô, vem participar com a gente, vem cantar com a gente, esteja com a gente, e a pessoa muitas vezes ali naquele seu âmbito confortável, daquilo que já se conhece, né, daquilo que já é natural e respirável para a pessoa, às vezes ela prefere ficar ali naquela zona de conforto, né? E pouco se permite ao novo, ao diferente, ao desconhecido, né? E poxa, quando você se dá a oportunidade de enfrentar o seu medo, de enfrentar uma situação que você nunca viveu, né? De você estar diante de algo, da novidade, né? De fazer algo que você nunca fez. Poxa, se permita. Por que não fazer? Se fazer algo diferente vai me proporcionar resultados diferentes. Então, se você está sempre acostumada ali a
a sentir medo, a se sentir apavorado com as coisas, a se sentir cansado, estressado, de saco cheio, sei lá, uma série de coisas que você pode sentir e se habituar, né? Porque esses sentimentos, eles sempre vêm acompanhados de situações que você está vivendo no seu dia a dia. Então você está vivendo ali uma situação, você sente a emoção que aquela situação te proporciona, e se ela não for boa para você, né, se o seu corpo responder de uma maneira negativa, você pode ter várias maneiras de estar respondendo a isso, né? Enfrentando, paralisando, ou seja, não fazendo nada, deixando alguém resolver por você, deixando alguém decidir por você, ter uma atitude para você, né? E aí vem, queira ou não, vem aquela coisa da vítima, né? Precisa sempre de alguém me responsabilizar por mim, porque aquilo que eu estou sentindo está me proporcionando um mal-estar, no qual eu não estou conseguindo dominar, não estou sendo capaz de sair ali e ter uma atitude, né? Ou você simplesmente pode criar uma defesa, né? Uma reatividade a esse seu medo e fugir, sumir, não quero estar nessa situação, não quero fazer tal coisa, não vou me permitir a isso, né? E, poxa, dependendo da situação, você pode estar perdendo uma grande oportunidade, né? Por conta do seu medo. Se o seu medo está relacionado a uma situação real, a uma situação que realmente pode te deixar, te colocar num estado de perigo, então esse medo é real, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de cobra. Por que você tem medo de cobra? Ah, porque ela é venenosa, se eu ver uma cobra na minha frente, ela pode me picar e eu posso morrer. Isso é real? Se realmente tiver uma cobra na sua frente e ela for venenosa e você estabelecer algum tipo de contato com ela, ela te perceber e ela te picar, realmente a picada da cobra pode te gerar aí uma morte, você pode morrer. Então é real, né? Então é importante que todos nós, seres humanos, tenhamos algum tipo de medo, porque o medo, ele é protetor, ele nos protege. E quando esse medo é real e está relacionado a uma situação realmente que vai te proporcionar ali você se ferir, né? Você realmente ser agredido, pode até morrer diante de uma situação. Se o medo é real, então ele é importante que ele exista em você, né? Como um sinal de alerta, como olha, toma cuidado, né? Calma. Então é super importante que todas as pessoas da face da Terra tenham medos, porque os medos nos protegem, principalmente se ele está relacionado a uma situação real. Porque na verdade, gente, se a gente não tiver absolutamente medo nenhum de nada, nenhum, não existe medo em mim, em nada, absolutamente nada. Gente, isso é super perigoso. É pior que sentir medo. Porque a pessoa não ter absolutamente medo de nada, isso pode fazer ela morrer, né? Ah, não tenho medo de nada, deixa eu me jogar aqui do prédio. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Então, tipo assim, é importante ter medo. Então não tenham medo de ter medo, né? O pânico, ele é o medo do medo. A pessoa que tem a síndrome do pânico, ela tem medo de ter medo. E muitas vezes os seus medos não são reais. Diferente de você ter o medo de cobra e a cobra pode te picar e você morrer. Mas e uma pessoa, por exemplo, que... vamos falar agora de um medo que não é defensivo e de
proteção e para preservação realmente da nossa espécie, né, de nós como seres humanos. Vai, uma pessoa que tem medo de mariposa. O que a mariposa pode fazer para você? Ela pode fazer alguma coisa para você? Real, assim, para você ficar com medo dela? Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, América, Uerita, Adonai. Uma mariposa, gente, ela não pode fazer nada pra você, né? Então esse medo, ele é psicológico. Ele pode se tornar uma fobia, né? Uma fobia de animais peçonhentos, uma fobia de insetos, né? Uma fobia aí mais aproximada de uma estrutura ali de personalidade ansiosa, ou até mesmo paranoica, né? Nós somos seres neuróticos. Olá, te mando um saludo de México. Olá, boa noite, saudações. Me conta, você tem medo de alguma coisa? Qual é o seu medo? Né? Hoje aqui nessa live é para te mostrar o quanto é importante você enfrentar os seus medos, para você ter uma vida mais saudável, uma vida de qualidade. O medo, eles são os nossos fantasmas internos, né? Quem quiser complementar aí o conhecimento, o autoconhecimento de vocês, assiste também depois a live da semana passada, né? Da terça-feira passada, que eu falei de ansiedade, né? E a ansiedade e o medo, elas andam de mão dadas, né, gente? Você pode ter medo de algo e a sua reação a esse medo, né, te proporcionar ali sintomas de ansiedade. Ou ao contrário, você pode estar extremamente ansioso por algo ali. Nossa, tô super ansioso por uma situação que tá para chegar, ou que eu acho que vai chegar, ou não vejo a hora que chega tal situação. E de tão ansioso né, por você estar com determinada situação, você começar a sentir medo dessa situação, né? Medo de não dar conta, medo às vezes de, poxa, tem gente que tem medo de sucesso, medo de conseguir muitas coisas, porque todo medo, né, assim, atrelado a uma situação futurística, né, que te leva também a um quadro de ansiedade, ela é uma explosão dentro de si, né? Ela mexe reativamente, fisiologicamente demais com você, né? Poxa, estou esperando muito por algo, ou seja, você está ansioso, você está esperando, você está na expectativa, você não está vivendo o seu aqui e agora, você está num futuro, você está numa situação que não chegou, mas que você está esperando. Só que você está esperando essa situação parada ou você está plantando para chegar em determinado local? Né? Para chegar em determinada colheita ali que você está querendo obter, né? Você está trabalhando para ter o seu dinheiro, para conseguir o seu resultado, ou você somente isso, né? Ou você está curtindo realmente o seu trabalho, você está gostando, você se sente bem, está satisfatório para você. Ou fica ali aqueles seus fantasmas internos na tua cabeça, te colocando ali em verdades na sua consciência para que você sinta medo, né? Medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo de não realizar como gostaria, medo de alguém tomar o seu lugar, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa ter, assim, contato realmente íntimo com as nossas emoções. E no nosso curso de Cantoterapia da Alma, gente, você tem esse espaço para você ter contato com as suas emoções.
porque toda aula é cantada, tem o nosso momento lúdico, o nosso momento que a gente vai ter contato bioenergeticamente com o nosso corpo, né? Por meio de uma prática que se chama dança-terapia dos 7 chakras. É uma prática maravilhosa de se fazer, o maestro Gualtieri conduz essa prática muito bem, com o violão, enquanto eu vou conduzindo ali as pessoas a um autoconhecimento, né, perceptivo, corporal, de cada movimento, de cada partezinha do nosso corpo. Vamos identificar as nossas energias, vamos identificar em que local da nossa bioenergética está o nosso medo. Será que nós somos capazes, por meio do canto e da nossa voz e das nossas expressões corporais, enfrentar os nossos medos? Identificar esse medo, porque a gente só pode enfrentar aquilo que já foi identificado, né? Como que eu vou enfrentar algo se eu nem sei o que é que eu tenho que enfrentar, né? Então, assim, vale a pena você participar de algo diferente, vale a pena você se conhecer de uma maneira lúdica e boa, né? Não daquela maneira pesada, sofrida. Nossa, eu vou ficar anos ali no divã. O divã é muito gostoso, é maravilhoso você fazer uma terapia psicanalítica para você conhecer as causas mesmo do seu medo, trabalhar ali coisas muito arcaicas, muito profundas. Mas se você está querendo que as coisas aconteçam um pouco mais rápido na sua vida e você se você se permitir estar no seu aqui e agora, fazendo algo diferente e lúdico por você, né? Por meio da criatividade, a gente consegue realizar muita coisa, gente, né? E no nosso curso de cantoterapia tem um momento que é da roda de conversa, onde você vai poder falar, né? Imagina uma terapia de grupo, né? Uma roda de conversa, onde está todo mundo ali com a sua emoção, com o seu medo, com a sua ansiedade, mas está todo mundo... Mas, poxa vida, aquilo já foi transmutado em energia, em dança-terapia e em voz, a partir do momento que eu me coloquei, a partir do momento que eu cantei, né? Então, todos esses preparativos do nosso curso, né? Esses 3 momentos que acontecem no curso, que é o momento lúdico, o momento lúdico ele te prepara para o momento terapêutico, embora o momento lúdico também seja terapêutico, só que ele é um terapêutico bioenergético. Ele é um terapêutico mais corporal, ele vai trabalhar o seu corpo, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus chakras, né, que são os seus centros de energia. Vai te preparar para você colocar em forma pensamento, em sentimento e principalmente em palavras aquilo que se passa na sua alma. Aí você vai poder falar sobre o seu medo. Você vai chegar encorajado ali na roda de conversa, podendo realmente falar sobre o seu medo e enfrentá-lo com a cantoterapia. Gente, eu vou convidar o maestro Gualtieri para entrar, para ele colaborar com essa live. Ele tem muito para dizer, principalmente musicalmente. Boa noite, gente. Boa noite, Gualtieri. Boa noite, gente. Boa noite quem não está nos assistindo, né? É sempre muito legal estar aqui conversando com vocês um pouco, conversando com a Lívia, né? Essa grande pessoa, grande psicóloga, cantoterapeuta, grande cantora. E realmente essa parceria que nós formamos, ela está bem de encontro, né, a muitas necessidades da vida emocional, né, das pessoas que nos procuram, e o medo também é alvo, né, da nossa atenção, porque às vezes as pessoas vêm realmente com o síndrome do pânico, né,
pessoas vêm paralisadas, literalmente, em relação a não querer sair de casa, não querer dirigir ou por algum trauma, pessoas que sofreram algum tipo de violência, agressão, assaltos, muitas vezes, as pessoas elas ficam realmente com pânico. E cantar é uma forma muito boa para se vencer o medo, vencer o pânico. Na outra live, a Lívia abordou a ansiedade. A ansiedade também pode paralisar, ela pode causar o pânico, assim como o medo também pode causar o pânico. Eu tenho encontrado hoje em dia um novo tipo de medo. Não sei se é novo, né? Eu acho que porque o medo de morrer a gente tem naturalmente. Então a gente já tem um instinto de querer evitar a morte. Mas eu tenho muitas vezes encontrado pessoas com medo de viver. E isso é algo muito complicado de se lidar, não é? Na carta do apóstolo São Paulo, 1 João, ele escreve no verso 4, no capítulo 4, verso 18, ele diz que no amor não há medo. Olha que coisa linda. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Né? Assim como a fé também nos proporciona a força para avançarmos até em direção ao desconhecido, né? Nós temos que ter fé em Deus e em nós mesmos. A Bíblia recomenda que nós tenhamos fé em nós mesmos também. Se tens fé, tem em ti mesmo. Importante. Né? Por que estou citando textos sagrados hoje? Porque eu estava aqui pensando, né, na live, e alguns minutos antes da live, olha essa coisa legal, gente, como que nós temos que prestar atenção nas coisas. Eu estava alguns minutos da live e assim surgiu uma inspiração e uma canção, né? Uma canção que eu acabei de fazer, acabou de sair do forno. Eu vou ter o prazer de cantar em primeira mão para vocês uma música, né? Acabei de compor ela. E o assunto, né, que está relacionado ao medo, né, ele está intitulado como Fé, Amor e Esperança. Exatamente porque eu estava meditando nessas palavras e porque que o apóstolo Paulo ele diz assim que o amor expulsa todo medo. Né? Muito Lindo interessante isso. essa palavra. Né? E nós desenvolvemos no curso da Cantoterapia dos Sete Chakras, através desse alinhamento, um grande propósito é fazê-los cantar com amor. Ou seja, a canção do coração. A canção que vem do coração, realmente. Aquela que brota das nossas necessidades de amar, de buscarmos o alto amor, de recebermos o amor do próximo, de recebermos o amor daquele que nos criou, que é nosso Criador, através também do próximo. Então, eu vou cantar para vocês a música que eu acabei de compor e falar um pouquinho sobre a letra dela. Né? Que lindo. Vamos Quero lá? muito ouvir. Vamos ouvir, gente. Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Agradeça ao Criador que te formou com muito amor. Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Canta sempre a canção do coração com muito amor. Se o mundo assusta, existe uma flor pronta para despertar.
Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Canta sempre a canção do coração, com muito amor. Sinta o vento refrescar o seu suor, deixe a chuva te molhar e renovar. Abra os olhos e as janelas para o sol, pise a terra e sinta a força pra continuar. Com fé, amor e esperança, cantar com alegria e a pureza da sua criança. Sinta o vento refrescar o seu suor, deixe a chuva te molhar e renovar. Abra os olhos e as janelas para o sol, pise a terra e sinta a força pra continuar. Com fé, amor e esperança, cantar com alegria e a pureza da sua criança. Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Canta sempre a canção do coração, com muito amor. Que lindo! Tá aí, gente. De primeira mão para vocês, uma canção. Muito lindo. Né? E eu fiz questão de repetir a segunda parte, quando diz: sinta o vento refrescar o seu suor, deixe a chuva te molhar e renovar. Abra os olhos e as janelas para o sol, pise a terra e sinta a força para continuar. Foi assim que nós fomos formados, do fogo, da terra, da água e do ar. É importante nos conectarmos com esses elementos. Sim, na cantoterapia a gente faz com que você se conecte com esses elementos. Fazemos... um chiado do microfone. Peraí, só um momento. Muito forte um chiado do microfone. Só um segundo, que eu vou tentar ajeitar aqui, talvez diminuindo um pouco o volume. Melhorou para vocês? Agora? Melhorou? Agora parou. Isso. Eu não sei o que era, estava batendo no violão, mas estava bem... Não, é porque acho que estava um pouco alto o áudio do microfone, porque eu afastei um pouco para poder tocar o violão. Então agora mais próximo, não precisa ser tão alto. Então, na cantoterapia, né, Lívia, a gente trabalha exatamente esse alinhamento dos chakras, levando em consideração a nossa formação. Claro que nós temos a nossa vida espiritual também, nós temos outras substâncias que nos compõem, né, prana, éter, né, as essências espirituais, mas é muito importante, não é, a gente entender que, assim, uma das coisas que muitas vezes pode nos causar medo, né, e essa questão do medo de viver, ela está ligada a uma questão de não sabermos lidar com a nossa própria essência, com a nossa origem, com as nossas dúvidas, né? E com a nossa fragilidade nesse universo como seres humanos, né? Por mais que nós queiramos, nós somos fortes interiormente, temos determinação para realizarmos, mas somos, né, seres que estão aqui à mercê, né, dentro de um planeta, dentro dessa nave, como nós já falamos em outras lives, e, né, não adianta, nós temos que ter fé de que nós vamos continuar. E hoje, inclusive, eu vi um vídeo, né, muito bonito, dizendo que a vida é para ser vivida. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no dia da manhã. Então, nós temos que viver o presente. E esse presente é muito importante vivê-lo como? Vivê-lo com amor, com fé e esperança, cantando como uma criança. Uma criança, ela tem uma pureza tão grande no seu coração, né? E uma dependência tão grande do papai e da mamãe, né? Que uma vez, numa palestra, um
um pastor, ele disse assim, fé em Deus é assim, é você perceber que é como uma criança que está diante de uma avenida perigosíssima para atravessar, passando caminhão, ônibus, carro, né? E ela segurando nas mãos do pai, com toda a confiança, sem nenhuma preocupação, ela é capaz de olhar para um passarinho, de olhar para um balão, de olhar para uma coisa colorida, e para ela não está preocupada, porque ela sabe que ela está segurando na mão do pai e que ela só vai atravessar na hora que o pai lhe der segurança. É assim que nós nos relacionamos com o nosso Deus interior. Nós temos uma dependência dele total, quer queira, quer não. E essa força interior que nós chamamos de fé, que nos impulsiona a continuar, ela existe em todos nós, porque nós fomos formados dessa forma. Então, se eu trabalho a minha conexão, né, como a gente trabalha lá nos 7 chakras, né, a gente, na última palestra, inclusive, nós mencionamos isso, nossa presença eu sou, conectados com a nossa terra. Nossa presença eu sinto, conectados com a nossa água, em Svadhisthana. Nossa presença eu faço, em Manipura, né, nas nossas relações interpessoais. Nossa presença eu amo, né, o coração. Eu canto, eu me comunico. Ajna, eu vejo, e Sahasrara, né, eu compreendo. Você vai perceber que aí existe uma grande possibilidade de você ter uma vida mais equilibrada, com mais confiança em você mesmo, superando seus traumas, superando suas questões da infância, da adolescência, da vida adulta, dos relacionamentos. Então, cantar, gente, na canterapia, é muito legal, porque realmente nós já tivemos vários exemplos, não é, Lívia, de pessoas que nos procuraram com síndrome do pânico, gente que não saía de casa, para nada, há 2 anos, imagina, pessoa enfiada em casa, sem ter coragem de pisar na rua sozinha. Vários alunos, inclusive alunos. alguns esse problema da síndrome do pânico, né? Isso. Então, percebam. Né? Não é que apareceram no curso sempre acompanhados de alguém, né? Isso. Assim, gente que alguém trouxe. Por exemplo, uma pessoa ia acompanhada de uma amiga, outra ia de uma prima, o outro ia acompanhado da mãe. Então, assim, por conta de não estar conseguindo enfrentar aquele medo, aquela dificuldade sozinhos, né? Uhum. E o que aconteceu depois? No início, até ia a companhia junto. Mas depois, conforme o transporte... sozinhos. Isso, pegar o transporte público sozinhos. Pegar o próprio carro e vir, porque pessoas que não conseguiam dirigir mais por causa de um acidente, um trauma no trânsito, e de repente voltaram a ter a sua atividade, a sua vida normal. Então é muito importante, né? Então, e nessa canção eu faço questão de frisar, né? Agradeça ao Criador que te formou, mas também canta sempre a canção no coração. É fundamental. Nós temos na nossa infância experiências com canções que muitas vezes nos dão força, nos dão alegria, nos fazem superar questões às vezes até traumáticas. Nós temos lembranças boas, né? A gente estava brincando, né, Lívia, outro dia de lembrar canções da infância, né? Canções. A gente tem uma parte da cantoterapia que a gente trabalha com cantigas de roda, gente, porque é muito legal brincar. É legal brincar de canto. Eu ainda vou fazer uma live, igual Thierry, sobre esse assunto. Isso, excelente. Isso mesmo. Porque assim, a gente quando é criança, a gente é meio despojado, né? Eu era meio perigoso, realmente, porque eu me atirava em situações que... A Lívia também, eu sei dela, já me contou umas histórias aí que ela quebrou um portão com a cabeça, né? Voando de bicicleta. Ou seja, criança é meio kamikaze nesse sentido. Então, também é só o que falou. Mas assim, eu também, a gente se machucava, mas porque a gente tinha tanta... Não da cabeça, eu já rachei a cabeça. Já rachou a cabeça. Mas assim, criança é meio assim, mas por que ela é assim? Por que criança é assim? Porque ela tem esse impulso, porque ela sabe que não... Assim, que existe um limite, ela tem uma confiança interior, uma fé interior, que vocês vão dar. De anjo da guarda trabalha pra caramba também, né? Obviamente que o anjo da guarda das crianças trabalha bastante.
Mas é legal você lembrar desse sentimento e dessa força interior. Por isso que eu fiz questão de frisar nessa canção. Né? Agradecer ao Criador que nos formou, mas também cantar sempre a canção no coração, com muito amor. Não é cantar A com alegria, com a pureza da criança. Oi. A Werita, não sei se é, se é assim que se pronuncia, ela disse que a sua música é muito bonita, né? Gratidão, Ela é Werita. do México. Ela é lá do México, né? Isso. É. E muito interessante a gente pensar o quanto nós temos ferramentas naturais em nós mesmos para vencer esse pânico, para vencer esse medo. Mas a gente precisa se lembrar disso. A cantoterapia é legal por quê? Porque através das canções nós vamos levar vocês a lembrar de situações, a lembrar de momentos, a resgatar valores, resgatar a força, resgatar a fé, confiança, se conectar realmente com a sua terra, com o seu fogo, com a sua água, com o seu ar, equilibrar os seus elementos. Não é muito importante isso. Por que é muito importante? Porque nós fomos formados dessa forma. Não é? Sem a alusão à questão religiosa, não é? Nós fomos formados com esses elementos. Esses elementos, eles estão em nós. Então, mesmo que você não acredite ou não tenha fé em Deus, ou seja ateu, mas essa força interior, essa fé interior, ela é inerente a todo ser humano. Por quê? Porque ela te dá a confiança e a força para continuar. Né? Então, essa fé em você mesmo, né, que a própria Bíblia diz, se tens fé, tem em você mesmo essa força interior, ela está ligada muito a esse equilíbrio. E por que eu falo na música, dentro de você existe uma flor pronta para despertar? Eu não digo para despontar, como uma flor desponta, nasce botando, despertar. Que flor é essa? Existe um mantra chamado Om Mani Padme Hum, que quer dizer do lodo surge o lótus, ou ó joia no lótus. Ele é um mantra em sânscrito. E ele quer dizer o seguinte, que dentro de nós, né, existe uma flor para florescer. Essa flor é uma joia. Ela é uma joia que nos leva ao conhecimento de nós mesmos e da nossa essência divina. Om Mani Padme Hum, ó joia no lótus. E, de uma outra forma, eles dizem do lodo surge o lótus, quer dizer, não importa, né, o quão escura possa ser a situação, ou o quão profunda possa ser a escuridão que você não enxergue. Por quê? Porque a flor de lótus, o simbolismo dela, qual é? A raiz dela está no lodo. A raiz dela está na terra lodosa, embaixo d'água. E ela vai lançar o seu caule na água. Segundo elemento, terra, água. Depois as suas folhas vão boiar sobre a água, se conectando com o ar. E dessa conexão vai surgir a flor. Por isso que eu faço questão de dizer para você que, trabalhando o canto-terapia dos 7 chakras, né, você estará encontrando com certeza essa flor e ela vai despertar. E você vai poder viver a sua vida, não sem o medo, como a Lívia falou, o medo bom, mas sem esse medo que paralisa, né? Sem esse pânico que te bloqueia de fazer da sua vida uma vida feliz, alegre, né? Uma vida com lutas, muitas vezes com tristeza, todos nós passamos por esses processos. Mas porque tem vários tipos de medo, né? Se tu for ver, né? Para você ser uma flor que desabrocha aí para o seu cantar, para socializar, para o seu viver intensamente, muitas vezes você precisa ter acesso, né, àqueles medos mais arcaicos, aqueles medos mais introspectivos que te permitem que te levam sem querer para um lugar escuro na sua consciência. Né? E esse lugar escuro a gente poderia estar associando, né, Gualtieri, com esse lodo da flor de lótus, né?
e que é que é necessário ser acessado, porque é dele que ela necessário. surge, é dele que ela nasce. Então, esse contato, realmente, como a Lívia às vezes coloca, esse contato com a sombra, esse contato com aquilo que você não conhece de você mesmo é importante, porque ele precisa ser movimentado, não é? Ele precisa vir à Uma vez eu tona. tive uma paciente que ela dizia ter medo de não existir. Uma pessoa que vive com o medo de não estar existindo. Ela existe, mas não. Olha isso. Olha que complexidade, né? A pessoa ter medo de não existir, sendo que ela existe. E talvez um medo realmente de viver, como eu disse no começo, eu tenho encontrado muito essa situação, principalmente dentro desse período de pandemia, a pessoa ela começa a ter medo de viver, né? Porque é interessante que é uma dualidade muito interessante. O Renato Russo, quando ele coloca na música que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando eu estou dizendo essa questão, se o mundo assusta e te causa dor, é possível superar e transformar, é porque perceba que muitas vezes essa pessoa que está com medo de não existir, é porque muitas vezes ela está insensível à própria dor. Ou de alguma forma ela bloqueou de tal maneira a dor, de tanta dor que ela sentiu, ela não quer mais sentir dor. Então ela bloqueia essa situação do sentir dor. Então ela passa a não viver, porque é inevitável nós sentirmos dor, não é? É inevitável. Só que essa dor ela pode ser transformada, ela pode ser superada, não é? Porque nós vivemos em momentos em que temos dor no corpo, dor na alma, temos dores realmente dos sentimentos, mas elas passam, elas são superáveis, né? A gente pode transformá-las em aprendizado e transformá-las também em momentos de alegria. Assim como também nós temos muitos momentos na vida, né? Eu acho que muito mais momentos de alegria e de prazer e de felicidade que nós devemos valorizar, né? A quantidade de momentos felizes que a vida nos proporciona, nós devemos valorizá-los, né? E ver o quanto nós temos a oportunidade de diariamente realizar coisas, né? Sem tecer comparativos, o que é muito importante, né? Não tecer comparativo, né? O tamanho da dor do outro é o tamanho da dor do outro, não é o seu. E não dá para comparar, não dá para medir. Assim como o tamanho da alegria e do prazer do outro também é do outro, não é seu. Não dá para comparar, né? Essa é uma questão muito séria no mundo de hoje, que é extremamente competitivo. Ele leva muitas vezes as pessoas até um pânico. Por quê? Né? A gente vê em alguns países em que jovens se suicidam porque não cumpriram as expectativas da família. São jovens capazes fisicamente, intelectualmente, moralmente, mas por não cumprirem uma expectativa de alcançar um cargo ou alcançar uma situação que a família esperava deles, se suicidam. Olha que coisa horrível isso. Você fala, mas o ser humano ele pode ser levado a isso, como a Lívia falou, uma pessoa ser levada a uma situação dela ter medo de não existir, sim. Muitas vezes induzida por essas situações. Então é muito importante o Mas isso está autoconhecimento muito nesse momento. relacionado. Oi, Lívia. Não, complementando o que você está dizendo, isso está muito relacionado, esse medo de não existir, a, ao reconhecimento, né? A pessoa muitas vezes não se sente reconhecida, né, pelas outras pessoas ou por ela mesma, daquilo que ela faz. E aí, nesse processo terapêutico em específico, que eu trabalhei com essa pessoa que tinha o medo de não existir, a gente trabalhou muito isso, o reconhecimento, né? Sim. E aí a gente vê que isso é muito arcaico, tem muito a ver com as relações primárias, né? Com o próprio nascimento, com a forma ali que vivenciou o processo de ser um bebezinho ali acolhido por sua mãe, né? O quanto que essa criança teve o olhar da mãe que
que precisava, o quanto que teve de atenção que precisava, porque até um bebê tem a sua própria realidade psíquica, né? Então, assim, a gente vê, né, uma coisa que compara e que contesta o quanto é verdade isso, por exemplo, é um bebê gêmeos, por exemplo, né? Onde a mãe diz dar todo o carinho e atenção para os dois de maneira igual, mas cada um acaba se desenvolvendo muitas vezes de um jeito diferente do outro, né? Tendo ali, por mais que são gêmeos, a sua própria personalidade diferenciada. E cada um internaliza o seu próprio mundo interno da sua forma, na sua realidade psíquica, né? Então, nem tudo também é culpa da mãe, é culpa do pai, né? Não é isso. Mas sim a forma que o próprio espírito ali, conforme foi crescendo, aquela própria alminha foi crescendo, foi internalizando os objetos, foi internalizando as pessoas dentro dela, né? E foi significando o que era agradável, o que era gostoso advindo desse mundo externo, e o que não era agradável, o que soava como agressivo, né? Como um insulto ali para a pessoa, né? Então, assim, às vezes tem brincadeiras que para o adulto pode ser uma brincadeira, mas para a criança pode ser algo agressivo, pode ser algo abusador, pode ser algo ruim para ela. E ela ir crescendo com determinados medos, né? Por não estar se sentindo acolhida, às vezes protegida por algum dos pais, né? E internalizando esse mundo tão perigoso, tão abusivo, tão receoso, né? Poxa vida, e uma tarefa muito importante, assim, educacional para os pais irem desenvolverem ali e estimulando os filhos, é a eles enfrentarem os seus medos. Porque, por exemplo, às vezes o pai e a criança fala assim, ai mãe, tô com medo do escuro. Tipo assim, às vezes não tem, né, Gualtieri? Às vezes a criança fala assim, pô, você é pai, já teve os seus filhos criança, e eu sou mãe, já tive meus filhos criança. Às vezes a criança fala assim, ah, mãe, vamos ali na cozinha comigo pegar tal coisa, porque eu tô com medo do escuro ali, vai, na cozinha. Né? Acontece isso é natural. E o que a maioria dos pais, às vezes, que está no consultório ali de psicologia, né? Como é que você faz para lidar com o medo do seu filho? Como que você o estimula? Muitas vezes o pai e a mãe falam, ah, isso daí não é nada, né? Fica quieto, isso daí logo passa. Ah, que bobo, vai lá, acende a luz, sabe? Tipo, isso não é uma forma de enfrentar. Isso é uma forma de você colocar a criança diante do ela se sentir-se ridícula de alguma forma. Dela sentir que ela não tem capacidade nenhuma de enfrentar. Do tipo, eu estou com medo, mas estou escutando meu pai ou a minha mãe dizer que isso é bobo, que eu não deveria estar sentindo isso. Aí ferrou, a criança já começa a desenvolver um sentimento de culpa por uma bobeirinha. Ah, tô com medo de ir até a cozinha pegar uma bolacha, né? Então, assim, qual seria um recurso adaptativo com relação a esse medo, digamos assim, né? Para o pai ou a mãe realmente ensinar a criança a enfrentar esse medo. Por esse exemplo que eu dei, vai até a cozinha com essa criança. Acenda a luz. Antes de acender a luz, entra ali naquela cozinha escura, mostra que ali não tem nada, que tá tudo bem. E que ao acender a luz, tá tudo bem também. Vamos pegar bolacha? Pega. Ou seja, acompanha, enfrenta esse medo junto com o seu filho ou com a sua filha, né? Você que nos ouve, estou dando um exemplo, mas que é muito real. Por que falar de criança nesse momento que a gente está falando de enfrente os seus medos com a cantoterapia? Porque tem muitos adultos que vão para cantoterapia trabalharem os seus medos e a gente percebe o quanto que a causa desse medo é tão arcaica, é tão infantil. Não infantil de ser bobo ou de ser pequeno. Não, é infantil no sentido de lá atrás ter ocorrido uma situação no qual a pessoa não soube lidar sozinha
E o pai e a mãe, ao invés de enfrentar essa situação junto com a criança, mostrando que é importante enfrentar as situações, ou ridicularizou, ou falou uma palavra banal, ou simplesmente, fecha o olho e dorme, que isso passa. Ou seja, não é para você fingir que o medo não está acontecendo, porque o medo ele sempre está acontecendo quando você está com medo. É a mesma coisa. Uma vez eu escutei uma médica falando, eu não me lembro o nome dela agora, mas uma médica psiquiatra, muito importante, ela deu um exemplo. Ela falou assim: vamos ver como isso é psicológico, né? Como que tem muita coisa que é do psicológico e é real. Tenta, faz de conta que se você falar algum número par, isso não vai te dar sorte de jeito nenhum. Então, assim, quando eu falar para você falar um número, fala os números ímpares. Porque se você falar número par, vai acontecer alguma coisa de ruim. Um exemplo. Tenta não pensar no número par. Automaticamente você está pensando. Você já viu os números ali na sua frente. Ai, meu Deus, acabei de ver, acabei de imaginar. Acabei de pensar no número par. Ou tipo, na hora que eu for falar, né, um número, não pode falar um número par. Nossa, o meu corpo já vai disparar aquele sinal de alerta, aquela coisa horrorosa, aquela sensação de que eu não posso falar aquilo, porque senão aquilo pode causar aquilo. Então eu tenho que falar um número ímpar, 3, 7, 9, 11, e assim vai. Gente, não tem como você não pensar na situação do medo. Ou seja, não dá para fugir dele. Você tem que encará-lo, você tem que enfrentá-lo, você tem que olhar para a realidade. E quando a gente é criança, não conseguimos enfrentar sozinhos. Precisamos da mão do mamãe, do papai, do cuidador, da cuidadora, da família, para ensinar a gente a enfrentar esses medos. E aí, quando a gente cresce não sabendo enfrentar esses medos, fala pra gente, Gualtieri, uma das consequências aí que esse não enfrentamento pode ocasionar na vida de uma pessoa. Então, é uma coisa Você já interessante. tenha visto na Então, cantoterapia. interessante que a gente vê muitas vezes hoje em dia, né? As pessoas Não estou ouvindo. elas têm muito medo, né? Por quê? Por causa da questão da violência, né? Assaltos, mortes, a violência no trânsito. Isso é uma coisa que tem causado medo nas pessoas e chega a causar pânico, pessoas que realmente param de sair. Mas isso tem muito a ver também, né? Isso está ligado a uma situação daquilo que a Lívia falou. O quanto você alimenta a dimensão daquilo que não é. Não é? Então, se nós formos viver uma vida de pânico, nós não vamos sair de casa para nada. Né? Isso não vai evitar, por exemplo, que se um avião for cair na sua casa, ele vai cair. Né? A gente já viu o avião caindo no meio da cidade. Isso evitou. Então, quer dizer, perceba que o medo, existe um medo natural de nós humanos, sim, mas veja bem, quando ele paralisa a pessoa dela ter a sua rotina, a sua atividade de vida, né, em que ela sai de casa para trabalhar, em que ela consegue cuidar da sua vida cotidiana com naturalidade, é porque realmente ali está havendo alguma situação complicada, algo que está retido, represado, a questão traumatológica que não foi tratada, ou de repente é algo que acabou surgindo, né, por uma situação repetitiva, né, como a Lívia diz, muitas vezes de situações que vêm da infância. Então a gente enfrenta, muitas vezes a gente vê pessoas realmente, como a Lívia falou, a pessoa que de jeito nenhum ela quer pegar o carro mais para dirigir, porque ou ela sofreu um acidente, ou ela se viu numa situação que causou tal pânico que ela vai de imediato rejeitar aquilo. Até ela poder superar esse medo, é muito importante ela trabalhar na cantoterapia, essa liberação que a gente estava falando, das emoções, esse equilíbrio dos chakras e do autoconhecimento, para ela saber o quanto ela tem força interior também para superar essas situações e continuar com a vida dela cotidiana. Né? Por isso que quando a Lívia está falando da criança, e eu quis usar aquela questão da criança que é despojada, que não tem medo de dar piruetas, de quebrar a cabeça no portão ou de se machucar jogando bola, de ser usado,
é porque ela tem dentro dela uma noção realmente que isso é algo do impulso natural de nós vivermos. E não que ela não tenha medo de se machucar, não que o ser humano não tenha dentro de si esse instinto do medo de morrer, que é bom, a gente tem que ter esse medo. Né? Como a gente vai sair se atirando por aí, não pode. Mas a questão é que tá ligado a uma questão de paralisia, realmente, que acaba muitas vezes afetando a própria família. Né? Você imagina um pai e uma mãe de família que tem que trabalhar e ter o seu sustento diário, né, o seu sustento mensal, e muitas vezes, por uma questão realmente de pânico, ele passa a se ver tolhido na sua capacidade de exercer sua vida cotidiana de uma forma normal, de uma forma natural. Então, realmente, é muito importante trabalhar na canterapia e essas coisas, porque muitas vezes elas também, na vida adulta, elas vão surgir em função dessas experiências pregressas da criança. E a pessoa, muitas vezes, não identifica isso. Lívia, eu Sim, e vou... a própria pandemia, né? Isso, Assim, a pandemia realmente ela causou muito ocasionou pânico, um né, no medo início. Isso. Muitas em todo informações, um mundo. excesso de informações negativas, né? Então, a necessidade de ter um limiter, né? Porque senão muitas pessoas entraram em pânico, porque não queriam, porque o noticiário foi contínuo, né? E noticiar as mortes, as mortes, as mortes, isso causou realmente muito pânico nas pessoas. Mas aí você concorda que esse medo se refere a uma situação real? Então, mas aí é que entra a questão, né? Quando a Não é gente. Todas. diferente de um medo É, patológico, mas todos psíquico, os por exemplo. dias, todos os dias, se nós nos conectarmos às reportagens do mundo, em todos os momentos, agora estão acontecendo tragédias, agora estão acontecendo mortes, agora estão acontecendo assaltos, agora estão acontecendo acidentes. Aquilo que eu falei diante da questão da fé, nós estamos expostos ao mundo, nós não temos como evitar. Eu estou aqui na minha casa fazendo essa live com a Lívia. Né? Se um avião despencar aqui, como que eu vou evitar? Eu não vou evitar. Né? Então percebam que são situações que, se nós não tivermos realmente uma fé interior e vivermos em paz, com amor, por isso que eu coloco lança fora esse medo de viver. Né? Pois a vida tem valor, você tem que viver. Você tem que viver o aqui, agora, o hoje. E procurar fazer isso com paz. Agradeça ao Criador que te formou. Canta sempre a canção do coração, que é aquela canção da infância, como eu coloco, com muito amor. É muito importante você identificar essa sua capacidade de viver plenamente aqui e agora, no presente. Porque realmente nós temos muitas coisas que nos apontam para a positividade da vida e muitas coisas para a negatividade. E nós precisamos procurar viver com alegria tudo que nós temos de bênçãos, não é isso? Eu vou cantar mais uma vez a canção, e aí eu vou me despedir de vocês e deixar a Lívia seguir na live. Se mais alguém quiser entrar para falar com a Lívia, né, Lívia, pode participar da live. Tá ok? Exatamente. Só me mandar um convite que entra aqui, pode cantar um pedacinho comigo, pode falar um pouquinho sobre o seu medo. E o mais importante para a gente enfrentar os nossos medos é a gente trabalhar a nossa base, né, Gualtieri, a nossa estrutura, porque é a gente poder enfrentar aí a nossa sobrevivência, né? O medo ele faz parte da nossa sobrevivência, mas a forma que cada um tem de lidar com ele é que é relativo, é muito de cada um, né? Então eu vou cantar mais uma vez para você essa canção que eu acabei de fazer, né? Que se chama Fé, Amor e Esperança, que são ferramentas aí para se vencer o medo, ok? Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Agradeça ao Criador que te formou com muito amor. Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Canta sempre a canção do coração com muito amor.
Se o mundo assusta e te causa dor, é possível superar e transformar. Dentro de você existe uma flor pronta para despertar. Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Agradeça ao Criador que te formou com muito amor. Sinta o vento refrescar o seu suor, deixa a chuva te molhar e renovar. Abra os olhos e as janelas para o sol, pise a terra e sinta a força para continuar. Com fé, amor e esperança, cantar com alegria e a pureza de sua criança. Lança fora esse medo de viver, pois a vida tem valor. Agradeça ao Criador que te formou com muito amor. Canta sempre a canção do coração. Canta a canção do coração na Canto Terapia da Alma, ok? Estão todos convidados a participar dos cursos online e agora estaremos voltando ao curso presencial em janeiro. Namastê, Lívia, gratidão por essa oportunidade. Namastê a todos vocês. Namastê, gratidão, tá linda. Gratidão. Parabéns, gratidão. É isso aí, gente. Nós acabamos de escutar o maestro Gualtieri, né, cantando essa linda canção de sua composição. E espero que vocês tenham sentido o quanto que a música, né, a boa música, aquela que tem boas palavras, uma linda melodia, ela pode transformar a vida das pessoas, ajudá-las a superar, a enfrentar, a ter contato e a vencer os seus medos, né? Então, conta aí pra gente, né? Qual é o seu medo? Qual é o recurso que você está pensando em utilizar para estar enfrentando o seu medo? Aqui nós temos o nosso curso de Canto Terapia da Alma, que você pode me chamar no direct, se inscrever para participar do nosso próximo curso online. Também temos o nosso curso presencial, que estamos retomando. Mais informações, vocês podem entrar em contato, DDD 11 94980 5095, tá? Bom, não tem nenhuma pergunta. Eu gostaria que tivessem perguntas para eu estar respondendo. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Belar, Luiz, Lilian, Renato. Gratidão pela participação de vocês que nos acompanharam aí na nossa live. Compartilhe essa live, tá, gente? Toda semana. O César aqui também entrou. Essa semana, toda semana, terça-feira, às 20 horas, live terapêutica. Você pode participar comigo ao vivo, se expressando, contando sobre o seu caso. Quem sabe posso te ajudar, né? Como psicóloga, como cantoterapeuta, e até mesmo como cantora, né? Você pode vir cantar comigo. Muito gostoso. Bom, sobre o medo, gente, a gente já falou bastante, né? Nós falamos aí que teve alguns alunos que conseguiram vencer os seus medos na cantoterapia. Falamos, né, que o medo ele tem uma função de nos proteger. E é importante, né, muitas vezes para o nosso enfrentamento. Falamos de alguns tipos de medo que existem, né? O medo de ser punido, o medo de não existir,
o medo de morrer, o medo de perder alguém, o medo de fazer algo novo, o medo de insetos, né? O medo relacionado a algum objeto, aí já vai se transformando nas fobias, né? Medo de pessoas, medo de lugares, agora fobia social, enfim, tudo isso pode ser enfrentado com a música, com a cantoterapia. Então, não deixe de lado essa oportunidade, né? Se permita participar, se permita a enfrentar os seus medos. Então, o maestro Gualtieri está pedindo que falar sobre o medo de falar em público, também existe, né? Tem exercícios na cantoterapia, exercícios de voz, dinâmicas, né, musicais, corporais que nós realizamos no nosso curso que ajuda a pessoa a enfrentar esse medo de falar em público. E a maior forma que tem de enfrentar o medo de falar em público é você praticando falar em público, né? Então, assim, quando a gente trabalha, né, nas nossas oficinas de Vishuddha, né, que é o nosso chakra da comunicação, o chakra do nosso cantar, né, do nosso falar, do nosso se expressar melhor, já aconteceu, né, quando a gente estava trabalhando lá no Espaço Alma Dalma, de dar o microfone para a pessoa se apresentar, pegar um papelzinho ali, não era papelzinho, eram umas cartinhas, né, que eu distribuía ali para as pessoas, é uma dinâmica, né, para ver o que da comunicação que ela precisava trabalhar, né? Então, saíam algumas palavras ali, onde ela tinha que desenvolver tipo de um discurso, né, para ela pegar o microfone e falar a respeito, ou se apresentar, ou cantar uma música. Então, tem algumas dinâmicas legais que a gente proporciona na cantoterapia do presencial, né, diferente da cantoterapia do online. A cantoterapia do online é mais vídeos que a gente disponibiliza para vocês estarem assistindo, né, da gente cantando e vocês praticarem em casa com o canto da alma de vocês, e vídeos também terapêuticos, né, onde a gente explica teoricamente sobre os chakras relacionados às músicas, né, às canções temáticas, e também trabalhando o autoconhecimento de vocês por meio dos temas, né, das queixas, das dificuldades que vocês vão trazendo para a gente vai trazendo uma palestra sobre o assunto, para que vocês possam ir ouvindo, assimilando aquele conteúdo, refletindo e trabalhando na consciência de vocês esses temas, né, e irem praticando diariamente a, aquilo que é sugerido como sendo algo ali que vai te proporcionar um bem-estar diário, né? Então, existe também uma rotina, né, que você tem que estabelecer na sua vida para que você não tenha determinados comportamentos ou determinadas pulsões ali que vai tirar você do seu âmbito disciplinar da sua vida, né? Então, trabalhar medo é trabalhar estrutura, né? A sua estrutura emocional, a sua estrutura de base ali, né? Muito relacionado às nossas pernas, ao nosso caminhar, né? Aos nossos pés, toda essa nossa região, né? Do quadril, da nossa bacia, a gente poder trabalhar realmente as nossas primeiras vértebras ali, a nossa estrutura corporal mesmo, né? Isso é trabalhado no nosso curso, é muito bom. Gente, então é isso. Não tem nenhuma pergunta, eu vou finalizar essa live, até mesmo porque já está tarde, né? Já bastante tempo. Tem uma oração aqui que eu escrevi, não fui eu que compus essa oração, mas eu acho que eu vou fazer essa oração para vocês. Ela é uma oração que eu peguei da internet, mas que eu achei muito bonita. Eu não sei o nome do autor, mas eu achei ela muito linda.
e muito forte também, né? Então hoje, ao invés de eu cantar para vocês, eu vou fazer essa oração para vocês, tá bom? E se alguém quiser depois, eu passo pelo direct para quem quiser. Oração para alívio dos medos e inseguranças. Pai de amor e bondade, diante de tua misericórdia infinita, rogo a luz do entendimento para aceitar a tua vontade soberana em qualquer situação da minha vida. Conceda-me, Senhor, força e coragem, a fim de vencer as minhas dificuldades e que eu jamais seja dominado pelo medo do que possa acontecer. Afaste de mim qualquer pensamento de insegurança ou medo, porque confio no teu amor eterno, que a tudo preside e que tudo deixa acontecer para o nosso bem e para o nosso progresso espiritual. Ajuda-me a divisar a estrada luminosa do futuro que a sua bondade reserva para mim, como compensação por todo o bem que fizer aos meus irmãos em humanidade, inclusive para os meus inimigos. E mesmo diante dos erros e das fraquezas humanas que semeiam tantas descrenças em nossos caminhos, não permita, Senhor, que eu perca a esperança na vitória do bem, pois ele há de triunfar sobre o mal. Queiram os homens ou não, pois eu creio em ti, Senhor. Eu sei que essa é a tua determinação para sempre. Que assim seja. Amém. É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Namastê.